Então, mais um vídeo agora para falar dessa minha pequena coleção que recompõe parte inicial da minha infância, quando na época não tínhamos acesso a muitos brinquedos, não existia, ou pelo menos eu não conhecia, figuras articuladas. Tínhamos então aqui os nossos personagens heróicos da Marvel em figuras monocromáticas em PVC ou plástico rígido. E fazia toda a diferença na nossa infância, a imaginação corria solta e dava para fazer muita brincadeira. Naquela época ainda corria aí a lei de reserva de mercado, então além da grande empresa que fabricou com autorização visível esses personagens, também existiam outras fábricas aí desconhecidas que também faziam outros personagens de heróis não oficiais, acredito eu. Então, numa feira livre você encontrava aí pacotes que tinham outros personagens como Magneto, Wolverine. É muito difícil encontrar esses itens, eu procurei, mas eu me recordo que eu tive um outro pacote alternativo que continha aí os personagens, se eu não me engano, do X-Men. É uma memória aí que eu trago aí de 1983, 84, então já faz um tempinho. Mas os que eu consegui encontrar foram esses. Tem outros aí faltando nessa leva aí da Marvel. E esses itens, eles eram fabricados por uma empresa muito querida para quem viveu a infância naquele período, que atravessou os tempos, e essa empresa continua por aí. E é a Gulliver. A Gulliver, conforme a minha memória de navegador, que eu tenho aqui em tela, e no próprio site da empresa, você tem aqui a data de fundação dela, em 1969, pelo senhor Mariano Lavin Ortiz e seus filhos. Eles fundaram então a Gulliver Manufatura de Brinquedos. E essa empresa, em dado momento, ela conseguiu provavelmente uma concessão da Marvel, e existe até nos bonequinhos da Gulliver uma data aqui com a permissão concedida de 1978, Marvel, Copyright Brasil. E eles provavelmente receberam alguns moldes desses personagens e a autorização legal para poder produzi-los oficialmente com a marca da empresa Gulliver. E esses moldes que eles têm aí de diferencial para o que você pode encontrar ou buscar hoje em dia, que eram formas, né? Provavelmente era um modelo, uma forma que você depositava ou colocava o plástico derretido dentro, acredito eu, isso pelo formato dos personagens, das figuras. E esse plástico provavelmente ele já recebia no seu próprio conteúdo a coloração, e dentro dessa forma você já tinha esse molde, né? Você já tinha o personagem, depois que o plástico esfriava, o personagem praticamente pronto. E eram personagens aí de alta qualidade, a matéria-prima que eles utilizavam, o plástico, é de alta qualidade, tanto que chegou até hoje. Esses personagens e essas figuras passaram na mão aí de crianças, e pode ter certeza, alguém brincou muito com esses itens. E esses não são propriamente os que eu tive na minha infância. Os meus se perderam aí ao longo do tempo, infelizmente. E recentemente eu recompus alguns itens. Eu sei que tem aí outros personagens faltantes aí, mas por hora são esses aqui que eu tenho na minha pequena coleção para ilustrar aqui a minha Game Room, que são as figuras aí da Marvel, alguns dos Avengers, outros da série do Homem-Aranha. Aqui na frente, na cor laranja, eu tenho um Homem-Aranha, do lado do Duende Verde. Temos aqui o Visão, o Hulk, em vermelho ali, o Surfista Prateado, e acima aqui eu tenho o Capitão América e o Homem de Ferro em branco. Eu não consegui uma coloração exata, mais próxima do que eram os personagens nos quadrinhos, mas está de bom tamanho. Estou muito satisfeito aí com a recomposição dessa parte da minha infância. Acho muito bacana esse formato de figuras de super-heróis. Eu acompanho alguns canais de colecionadores desses itens, e eu sei que tem pessoas aí que compram essas figuras já
com algum dano, faltando alguma parte, a base ou um braço. São brinquedos aí antigos que variavelmente já estão aí com um certo desgaste. A própria vida útil do plástico também já chega aí beirando-se há 40 anos praticamente, dependendo, ou até mais, dependendo da data de fabricação desses personagens, considerando que este que vos fala já tem 40 anos, e eu brinquei com esses itens aí por volta dos meus 4, 5 anos, então já faz um bom tempinho que esses brinquedos já estão rodando por aí. Então esses caras, eles recompõem esses personagens de uma forma exímia, fica praticamente novo. Não é o caso dos meus personagens, e outros caras vão além, eles fazem uma customização que particularmente eu não gosto. Eu acho que perde aí um sentido original para efeito de recordação e coleção. Eu gosto mesmo assim, no modo monocromático, que era o que tinha na época, e traz aí boas recordações, e acho que os itens ficam bem legais numa simplicidade aí que traduz toda a diversão que representa os personagens da Marvel, em especial essas figuras aí, que é o que tínhamos para brincar lá na década de 80. Para finalizar, fazer um bate-bola rápido sobre os personagens que compõem a minha coleção. Eu não sou nenhum especialista em personagens em revistas e em quadrinhos da Marvel, mas conheço alguma coisa. Começando aqui pelo Homem-Aranha, o Homem Laranja. Eu não consegui uma figura na coloração vermelha que ficasse mais próximo do uniforme do personagem, mas está valendo, está em boas condições. Enfim, Peter Parker, sabemos muito bem que ele adquiriu os poderes dele num encontro acidental com uma aranha de laboratório em que ele foi mordido, e daí por diante sabemos muito bem que ele se tornou aí um super-herói na cidade. Do lado da minha figura do Homem-Aranha, temos aí o que eu considero o arquirrival do Homem-Aranha, o Duende Verde, que é o cientista Norman Osborn, que no momento de desespero pela perda da sua empresa, a Oscorp, uma empresa que fabrica armamento, ele se candidatou voluntariamente para ser cobaia numa pesquisa de um soro, e essa pesquisa não deu muito bem, e temos então o surgimento do vilão, o Duende Verde. Logo em seguida temos aí ao centro o mitológico Hulk, o Bruce Banner, que é filho de um cientista que também se colocou como cobaia numa pesquisa científica e transferiu para o filho o DNA mutante dessa pesquisa, uma vez que o Bruce Banner foi concebido logo em seguida, em momento posterior aos experimentos, e ele recebeu originalmente esse DNA mutante, que foi manifestado depois naquele acidente dos raios gamas, pelo qual deu start na mutação, e surge então o personagem que eu considero mais mitológico da Marvel, que é o Hulk. Em seguida temos aqui o Visão na cor amarela. Eu procurei na cor amarela por causa da joia do infinito que ele tem da mente. Essa joia está alocada na testa desse personagem. Ele é um androide, e na minha infância pouco se sabia a respeito desse personagem. Brincávamos com a figura sem conhecer muito da história do super-herói. Em dado momento de Avengers, Thanos vem lá de longe para tomar essa joia do infinito, retira da testa dele e coloca naquela luva dele que dá todos os poderes sobre o universo. Em seguida temos aí o Surfista Prateado, que na minha coleção é o Surfista Vermelho. Outra vez eu não consegui encontrar uma figura que eu queria que fosse na cor branca, como o Homem de Ferro que está acima, mas enfim, essa figura está em boas condições. E o Surfista Prateado, ele é um batedor de um personagem aí contido no universo Marvel, um tal de Galactus, acho que é esse o nome, o Devorador de Mundos, e ele chega na Terra cumprindo a missão de batedor e acaba encontrando o Quarteto Fantástico, e no final é convencido a enfrentar o Galactus e consegue aí um bom resultado, afastando o Devorador de Mundos do planeta Terra. Logo em seguida
Acima temos então um Homem de Ferro, que é o Tony Stark, milionário, filantropo, fabricante, ex-fabricante de armas. Sabemos bem que ele foi vítima lá do atentado terrorista e acabou ficando com os fragmentos de um metal correndo no sangue dele. Ele fez lá uma espécie de uma bateria que precisa manter um imã para não deixar essas peças de metais chegar no coração dele. De quebra também, para fugir lá do local onde ele era mantido de refém, ele faz uma armadura que dá início então ao Homem de Ferro. E daí por diante ele decide enfrentar todos os tiranos aí que surgem pelo caminho e se torna membro dos Avengers. Ao final temos aí o personagem que é o super-herói mais querido da minha infância. Talvez essa figura seja a que eu mais brinquei, que eu me recordo lá na década de 80, o Capitão América, o personagem do Steve Rogers. E ele também foi uma cobaia de uma experiência para criar um super soldado na época da Segunda Guerra Mundial. Só que esse experimento deu certo. Então temos a criação do Capitão América, que começa a cumprir missões no campo de batalha da Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. E o arquirrival dele, o vilão, é o Caveira Vermelha. Todos que conhecem a história do Capitão América sabem muito bem quem é o Caveira Vermelha. E esse é o personagem mais icônico da minha coleção, que estampa mais a cara da Marvel, que traz aí a maior recordação dessas figuras monocromáticas em PVC ou plástico rígido. E eu gosto mesmo dessas figuras da forma que elas estão aí, conservadas, não precisa de nada mais. Simplicidade e muita diversão que foi concedida a galera que viveu a década de 80, teve a infância aí na década de 80, década de 70, uma vez que esses personagens, como eu disse, eles trazem aqui registrado na frente da base a data dos direitos de 1978, quer dizer, daí por diante, de 78 em diante, a criançada daquela época começou a se divertir com essas figuras, e na nossa cabeça infantil ali naquela ocasião, essas figuras rígidas até se mexiam na nossa imaginação. Eu me diverti muito, me recordo, tenho boas recordações que eu brincava muito com esses personagens por horas. Bom, mais um vídeo aqui no meu canal trazendo aí um momento de boa recordação da minha pequena coleção de personagens da Marvel. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se você assistiu até aqui, valeu!